poder sentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor neste momento. Santo e eterno Deus, estamos diante do Senhor para te ouvir, ó Pai, porque Tu és o único capaz de falar poderosamente ao Teu povo. E também, Senhor, porque Tu és o autor da Tua palavra, Tu és aquele que inspirou, Senhor, os Teus servos para comunicarem estas verdades. Então, ó Deus, nada melhor do que o Senhor pregando ao Teu povo. Então, nos instrui, Senhor, com Tua graça, com Teu favor, ilumina as nossas mentes e nos transforma, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, como seria o mundo sem energia elétrica, né? Uma coisa é certa, milhares de dispositivos simplesmente não existiriam. Computadores, celulares, geladeiras, chuveiros elétricos, tudo perderia a utilidade. Mas já parou para imaginar o que seria da nossa vida sem a luz? Uma casa sem iluminação se torna um caos, uma estrada sem faróis é intransitável, uma rua sem postes acesos se torna perigosa. Ou seja, se pararmos para pensar, é difícil conceber a ideia de vivermos sem luz, porque ela é essencial. Algumas pessoas chegam a dizer que luz é vida. Essa mesma realidade nos ajuda a compreender mais um elemento do tabernáculo. Veremos hoje à noite, na próxima exposição, que o tabernáculo do Senhor era uma tenda cuidadosamente estruturada com diversas camadas de cobertura e proteção, mas ela não tem nenhuma janela. Imagine então, quando a tenda estivesse pronta, sob todas as suas camadas, a escuridão que ficava dentro da tenda do Senhor. Então, quando um sacerdote adentrava o lugar santo, nenhuma luz penetrava ali, porque era tudo muito fechado, era como mergulhar numa completa e densa escuridão. No entanto, irmãos, Deus, que jamais abandona o seu povo nas trevas, determina que a sua morada tivesse luz. E aí vem, então, o candelabro de ouro que brilhava continuamente dentro do santuário. Contudo, irmãos, essa luz não tinha apenas a função prática de iluminar o ambiente. Sua presença apontava para uma verdade muito maior, que é Deus, o Deus mesmo, é a fonte de toda a luz e de toda a vida. E é sobre isso que refletiremos hoje pela manhã, irmãos. O Emanuel é a fonte de luz e vida. Vejamos isso a partir de agora, no texto em que o Senhor inspirou. O candelabro, no caso, será o item de hoje pela manhã. E vocês notarão que ele ficava no lugar santo. Lembre-se das divisões estruturais do tabernáculo. E ficava no lugar santo, em frente à mesa da proposição, que nós vimos no sermão anterior. E assim como nos outros itens, lógico, o Senhor é quem dá as instruções de como ele deveria ser feito. Vejamos inicialmente os versos de número 31 a 36. Eu pedi para colocar essa imagem aí, justamente porque a quantidade de informações são enormes e para que você não se perca, mas que você tenha uma ideia mais ou menos do que o texto está descrevendo aqui. Verso 31 a 36. Faça também um candelabro de ouro puro, de ouro batido deverá ser feito este candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 de outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que sai dele,
e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formarão uma só peça com o mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Irmãos, as informações dadas aqui não nos permitem uma reprodução exata do candelabro, né? Inclusive de suas medidas. O que nós temos em termos de ideia para representar o tabernáculo, nós temos graças ao menorá, que é o símbolo do judaísmo, né, que nós vemos aí nas Bíblias de estudo, na internet, se você pesquisar sobre o tabernáculo, e também quando geralmente se vai pesquisar alguma coisa sobre judaísmo, uma das coisas que nós entramos logo em contato é justamente o menorá. Então, as instruções aqui, em seus detalhes, elas vão apontar para 2 pontos principais. Disse 4 vezes que o candelabro deve ser feito de ouro puro. A quantidade necessária para o candelabro, você vai ver no verso 39, era de 34 quilos. E o Senhor instrui que essa deve ser uma obra de peça única, não pode ser encaixada, como se percebe aí. Possivelmente o ouro era colocado sobre um molde e trabalhado com um martelo até assumir a forma. E como ele está aqui ordenado pelo Senhor, consiste de um pedestal, né, uma parte, onde uma haste é central e 6 hastes saem da haste central, 3 de cada lado. E a falta de evidências textuais para um formato de semicírculo, como está aí, voltado para cima, é mais provável que esse aqui, feito no tabernáculo, orientado por Deus, seguisse retos, né? Ou seja, não tem esse semicírculo aí que vocês estão vendo. Provavelmente eles eram retos, pelo menos o protótipo aqui do tabernáculo, conforme o Senhor ordena. E por que isso é importante? Porque os braços, eles deveriam transmitir a ideia de uma árvore estilizada, né? Então, observem quanto aos adornos da haste e dos ramos, são todos tomados do reino vegetal. Observe que as palavras que descrevem esses enfeites florais permitem deduzir, né, de que se tratava de cálices com brotos de frutos e botões. 4 cálices abertos de flores saem do tronco, e cada um ramo saem 3. Imediatamente acima da saída dos pares de braços no tronco, há 3 cálices de flores. O 4º é a finalização da haste. Nos braços, esse seria o 3º cálice. Essa disposição, no caso aqui, é que vai permitir que lâmpadas sejam colocadas em cima de cada haste. Então, veja o verso 37 a 40. Faça também as 7 lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele. As suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores serão de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fará o candelabro com todos os utensílios. Tenham o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Então, depois dessa estrutura, com o objetivo de iluminar o espaço, o Senhor ordena que lâmpadas de óleo eram colocadas em cima do candelabro, né? Então, essas lâmpadas eram tigelas de ouro, né, ou pires de ouros, que alguns sugerem que em outros menorais eram de tigelas de barro, né? Mas aqui você percebe que o Senhor tem ordenado que se faça de ouro, que podiam ser removidos, era a única coisa que podia ser removida, porque abastecia com óleo que servia como combustível para a luz, né? Era ali onde o combustível ele era alimentado para que mantivesse ali as lâmpadas acesas. Então, um pavio, ele era colocado na beira da lâmpada, normalmente num local em que a tigela apresentava uma entrada que mantinha um pavio em seu lugar, e esse era o tipo de lâmpada que era colocado em cada parte no
topo do candelabro. Então, uma vez que essas lâmpadas eram acesas, elas eram voltadas para as mesas, ou para a mesa dos pães da proposição, para fornecer luz para a mesa e também luz para todo o restante do ambiente. Vários utensílios eram necessários para manusear essas lâmpadas. Um deles era uma pinça que cortava o pavio, e essa era uma tarefa que os sacerdotes, lá no capítulo 27, nós veremos, eles faziam de manhã e de noite, então todos os dias eles faziam isso, e quando eles aparavam os pavios, as pontas descartadas eram colocadas numa bandeja e levadas para fora do tabernáculo. E como o Senhor diz, tudo de ouro, conforme Deus ordenou. Veja que, no final, o Senhor se preocupa em dizer a Moisés: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. E não poderia ser diferente, né, irmãos? Nós estamos falando de mais um item do tabernáculo que seria usado para adoração ao Senhor. Lembre-se do princípio regulador. Deus ordena detalhadamente todo aquilo que deve estar presente na sua adoração. Então, esses versos nos dão a informação do objeto que vocês aí estão vendo. E aí, irmãos, claro, você vai analisar o texto e fica... por quê, né? Precisava de tudo isso para fazer um objeto para iluminar, né? um tabernáculo, né? Essa coisa toda detalhada. É óbvio, irmãos, lembre-se, narrativas do tipo, elas nos mostram que existe uma função direta, óbvio, né? Uma mesa, né? Um candelabro, existe uma função óbvia, que no caso do tabernáculo, do candelabro era iluminar ali o tabernáculo, né, para ajudar os sacerdotes no serviço. Eles iam entrar numa tenda, precisavam que tivesse luz, né, porque a tenda ela ficava escura. Só que, irmãos, o propósito mais óbvio e importante do candelabro era mostrar que na presença de Deus há vida e também luz. O candelabro, irmãos, ele tinha uma haste central, no qual se estendia a outras, como vocês percebem aí, como galhos, né, cobertos de lindos botões, flores e frutas, né? Na medida em que os galhos do candelabro se estendiam, você observe pela estrutura dele, é como se viesse brotando e chegasse no topo de cima e abrisse uma grande flor, né, um grande fruto. Isso está posto, irmãos, nessas medidas que o Senhor ordena, justamente para que ela fique com o formato de uma árvore, para que ela fique com o formato de uma árvore. Por que isso é importante, irmãos? Isso nos remete a Éden. O que é que o Senhor faz? O Senhor dá ao casal uma árvore da vida, que era símbolo de sua vida dentro do jardim do Éden. Mas lembrem-se, caíram em pecado, foram separados da árvore da vida. Deus coloca querubins para evitar com que agora pecadores profanos tenham acesso à árvore da vida. Então, quando o candelabro está posto dentro do tabernáculo com formato de árvore, era um lembrete inicial para o povo dele que o próprio Deus é aquele que doa a vida que foi perdida por meio do pecado, é recuperada onde Deus está presente. Ou seja, Deus está ali e Ele quer instruir o povo que a vida está nele. Outra importante observação é sua proposta de iluminação. Você quer saber se alguém está em casa, né? Você olha logo para quê? Se tem alguma lâmpada acesa, alguma luz ali, você basta observar e você deduz se a pessoa está em casa ou não. O brilho do candelabro, irmãos, mostrava ao povo que Deus estava em casa com o seu povo. A luz acesa era para mostrar ao povo que Deus se encontrava lá, mas isso não é o todo. O significado mais profundo é que Deus não é só a vida, não é somente aquele que doa a vida, que a vida está nele,
mas ele também é luz. Ou seja, onde Deus está, não há somente vida, há também luz diante da escuridão. Como diz a Escritura, o apóstolo João, escrevendo sua primeira carta, ele diz: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então, o candelabro, ele está posto nesses detalhes para mostrar a Israel que apenas Deus é a fonte de toda luz e vida, não é somente para enfeitar o tabernáculo. Claro, irmãos, isso aponta para a grande figura do Emanuel, do Cristo, né? E são nesses termos que as Escrituras se referem a Cristo e que Ele mesmo faz referência à sua missão, e Ele mesmo mostra que Ele está posto para representar isso. Nas palavras de João, por exemplo, no capítulo 1, verso 4, ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele também diz no verso 9, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Seu nome era Jesus, e para explicar sua identidade, tudo que ele tinha a dizer era: eu sou a luz do mundo. Então, Jesus Cristo, ele é visto como o brilho da glória do Pai. O autor aos Hebreus fala no capítulo 1, verso 3. Ou seja, agora nós não precisamos de um candelabro para buscarmos vida e luz em Deus. Nós agora precisamos somente encontrar Cristo, que é a vida e luz de Deus. A Bíblia diz: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele também nos diz: a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Eu vim, Jesus disse, para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele também disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Também disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, conhecê-lo é conhecer a vida, é conhecer a vida eterna. O fato, então, irmãos, é que sem um relacionamento salvador com Ele, a Escritura diz que o homem se encontra vivendo na escuridão e na morte. Essa é a situação terrível daqueles que não possuem vida espiritual. A Bíblia diz que sem Jesus Cristo, Paulo escreve aos Efésios, escreve aos Romanos, que sem Cristo estávamos mortos em delitos e em pecados. Ou seja, como Cristo vem mostrar a vida de Deus, se não estamos em Cristo, a nossa real condição é de morte, fisicamente vivos, mas mortos para Deus. Por quê? Porque a ausência de Cristo mostra que não houve obra divina no coração do homem. E sem essa obra não há vida. E óbvio, irmãos, quem morre sem Cristo não herda a vida. Pelo contrário, terão que lidar com o julgamento eterno de Deus, com o inferno de fogo. A Bíblia diz: Deus nos deu a vida eterna e a vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12. Ou seja, sem Cristo estamos mortos. Óbvio também, irmãos, que estamos na escuridão também. A Bíblia descreve nossa condição espiritual sem Cristo como um andar na escuridão. A Bíblia diz: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3:19. A Bíblia diz que o caminho dos perversos, em Provérbios, é o caminho da escuridão.
Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, verso 21, e diz que se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E, como se percebe, irmãos, uma coisa do argumento paulino é que na escuridão a ignorância é um grande aliado, né? Quem está na escuridão é também um ignorante. Como diz a Bíblia, né? Estão obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Palavras de Paulo na epístola dele aos Efésios, no capítulo 4, verso 18. A única maneira, irmãos, de alguém ter vida e a luz de Deus é encontrando Cristo, que disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E todos que seguem a Jesus foram chamados, segundo o apóstolo Pedro, na primeira epístola, no capítulo 2, verso 9, das trevas para a sua maravilhosa luz. Para Israel, o candelabro era símbolo do Deus que ilumina, de Deus que dá a vida, mas apontava para aquele que verdadeiramente carregava o brilho e a vida de Deus. Pensemos, irmãos, então, em três coisas. Viver sem Cristo é viver em completa cegueira espiritual. Essa é a descrição bíblica. A pessoa pode ter conhecimento humano, pode ter cultura elevada, inteligência invejável, mas sem Cristo ele está nas trevas quanto às coisas eternas. O puritano Richard Baxter escreveu: um homem sem Cristo é como um viajante à noite, que anda sem guia e sem luz, prestes a tropeçar em cada passo e cair no precipício da perdição. Assim é a vida, irmãos, de quem rejeita Cristo. Um caminhar incerto, sem direção, conduzindo ao abismo. Essa é a verdade bíblica. Segundo, estar sem Cristo é permanecer sob a condenação de Deus. Não há vida, não há luz, porém há condenação de Deus. E aí o homem pode achar que é um homem livre, mas a Escritura declara que o pecador sem Cristo não é que ele vai ser, Cristo diz, ele já está condenado. Sobre isso, Thomas Watson, outro puritano, advertiu: o pecado é o veneno da alma e a ira de Deus é o cálice que o pecador há de beber, a menos que esteja escondido em Cristo. Aquele que não crê em Cristo, irmãos, está debaixo da justa ira divina, sem esperança para a eternidade. Terceiro, estar sem Cristo é viver sem verdadeira vida. Pode haver movimento, prazer, aparência de felicidade, mas a Bíblia descreve como uma vida vazia, como uma vida desligada da fonte. Outro puritano, John Owen, afirmou: sem Cristo, os homens estão mortos em vida, respiram, mas não vivem, pois vida verdadeira só existe na união com Ele. É por isso que o próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Sem Cristo, irmãos, o homem existe, mas não vive, respira, mas não floresce, caminha, mas sem o destino eterno de glória.
Óbvio, irmãos, se estamos em Cristo, então não há mais trevas nem morte. Estamos vivos, estamos iluminados por uma graça eterna. Só que, entendam, somos chamados para viver para Cristo e brilhar no mundo para Cristo. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Isto é, agora, se estamos em Cristo, nós temos vida, nós temos a luz. Essas coisas agora, elas devem fluir daqueles que estão em Cristo. E Jesus descreveu isso de uma maneira que nós lembramos do candelabro. Ele disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Isto é, pela fé agora, nós estamos unidos a Cristo, a fonte de vida espiritual. E a imagem que descreve o próprio Cristo é que a sua vida agora, como um tronco central, vai fluir vida para nós. Nós florescemos e produzimos frutos, e isso, por sua vez, ajuda outras pessoas a encontrarem Cristo. Quando elas veem como estamos vivos em Cristo, querem experimentar também essa vida. E automaticamente, irmãos, também brilhamos como as luzes de Deus no mundo. Jesus disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas Jesus não está mais no mundo. Ele já voltou para o céu, onde está aguardando o tempo devido do Pai para revelar-se em glória. Entre mentes, irmãos, ele deixou sua luz no mundo para impedir que o mundo caia na escuridão. Somos chamados para, Paulo aos Filipenses, como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. O livro de Apocalipse nos compara como candelabros. Somos as luzes que brilham para Jesus no mundo. As pessoas o verão em e por meio de nós. O mesmo Jesus disse que ele é a luz do mundo, disse também: vós sois a luz do mundo. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. Como escreveu certo autor, irmãos, o mundo não tem luz, senão aquela que nós lançamos sobre ele, erguendo a luz da palavra e elevando o Senhor Jesus, permitindo que ele brilhe por meio de nós. Assim, irmãos, devemos nos perguntar o seguinte: primeiro, se estamos em Cristo, nós temos vida, temos o luzeiro. Mas se estamos em Cristo, nossa vida também precisa evidenciar os frutos. Não basta professar a fé com palavras, é necessária que essa vida, que essa luz brilhe. É necessário demonstrar por meio de obras de justiça, bondade e santidade, porque o mundo vai reconhecer a árvore pelos seus frutos. Da mesma forma, quando olha para nós, deve enxergar algo da seiva de Cristo em nossa vida. Perguntemos-nos, irmãos, que frutos da vida de Cristo os outros estão vendo em nós? Claro, irmãos, segundo, se estamos em Cristo, somos chamados a ser luz em meio às trevas. Nós fomos alcançados pelo brilho da luz divina que dissipou as trevas dos nossos corações,
quando nós andávamos cegos em nossos pecados. Então Ele vai e brilha sobre nós, dissipando toda a treva, todas as trevas. Isso significa, irmãos, que não podemos mais nos conformar com a escuridão moral e espiritual que domina nosso século. A luz não se mistura com as trevas, a luz dissipa as trevas. Ela não se envolve com as trevas, ela anula as trevas. Portanto, como candelabros de Cristo, conforme o autor João, escrevendo o livro de Apocalipse, devemos iluminar este mundo com a palavra, com a vida, mostrando ao mundo que existe um caminho diferente, que existe uma solução para este mundo que padece em trevas. E claro, irmãos, se estamos em Cristo, devemos assumir nossa responsabilidade missionária. O texto nos lembra que somos os candelabros do Senhor, a luz que Ele deixou no mundo até a sua volta. Isso significa que não podemos esconder a luz que nos foi dada. Nós estamos postos para brilhar, para erguer essa luz diante dos homens, para que vejam Cristo e sejam atraídos a Ele. Ou seja, a vida cristã não é somente receber luz, mas transmitir também luz, para que os outros conheçam a verdadeira vida. Veja, irmãos, uma casa sem iluminação se torna um caos, uma estrada sem faróis é intransitável, uma rua sem postes acesos se torna perigosa, mas um mundo sem luz e a vida de Deus está perdido. E se nós não refletirmos essa vida e essa luz para o mundo, nós somos um mal para o mundo. Nós somos um mal, porque nós estamos deixando de mostrar ao mundo que em Deus está a luz, que em Deus há vida, e nós não estamos cumprindo o propósito que Deus estabeleceu como candelabros dele. Há luz e vida em você? Há luz e vida em você? Deus de fato dissipou as trevas. Deus lhe deu vida. O fato, irmãos, por vezes, de alguns não iluminarem e não transpirarem vida, é porque neles nem a luz, nem a vida. Agora, se temos a luz divina, a vida divina em nós, nós temos que iluminar e declarar ao mundo a vida eterna. Portanto, irmãos, mais um item, um tabernáculo, para nos falar de verdades espirituais tão profundas, para nos ensinar que o Emanuel é fonte de luz e vida. E sem Cristo, o mundo está perdido. Sem Cristo, este mundo continuará andando em trevas. Sem Cristo, este mundo continuará andando, padecendo na morte espiritual. Não há como negar isso. Não há como negar. Portanto, irmãos, nós devemos
como candelabros do Senhor, anunciar essa luz e essa vida aos homens. Que Deus nos abençoe. Amém. Ó Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez ouvirmos a Tua voz, pelas Tuas instruções, Senhor, que nos trazem, ó Deus, esperança, nos exorta, que nos lembra que o Senhor é luz, é vida, e que também nos lembra, ó Deus, que nós devemos brilhar e viver, trazendo iluminação e vida para este mundo, ó Deus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos de sermos candelabros neste mundo tão escuro, neste mundo em trevas, ó Deus. Que assim seja, que Tuas palavras permaneçam em nós, em nome de Cristo. Amém.